Toda honra e glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade à palavra que o Senhor me deu sobre os 3 estágios de humor que passou Abacuque, falamos o primeiro estágio, que ele estava no capítulo 1, mostrando claramente que estava desesperado. Nós fizemos a descrição do que é, por cima, só a introdução de uma pessoa desesperada, e também fizemos menção dentre tantas promessas de Deus para os desesperados, falamos de 3. E agora no capítulo 2 de Abacuque, nós vamos observar que no capítulo 2 ele já não estava desesperado, mas ele estava entediado, ou seja, em tédio total, aborrecido, enfadado, enfastiado, cansado. É assim que estava Abacuque. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza ou a torre de vigia me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando for apresentar acerca da minha queixa. Então, nós vemos aqui que Abacuque, ele estava bem cansado, estava bem entediado. E é verdade que aqui está dizendo que ele estava orando, que ele estava esperando a resposta do Senhor acerca da queixa dele. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que ele não estava satisfeito e que ele estava aborrecido. Glória a Deus. E qual era o motivo dele agora para estar assim entediado com a vida? É que ele estava impaciente. Ele estava querendo a providência de Deus no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, que o Senhor não só prometesse, mas que o Senhor agisse. E eu quero dizer que, ou estando desesperados ou não, o nosso papel é agora buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, quando ele quer ter misericórdia, ele tem. E ele está exercendo nos tempos de hoje, está, apesar de tudo, mas também quero dizer que a providência do Senhor só é no tempo dele. Que o desespero não apressa a mão de Deus ao nosso favor, que a queixa não apressa a providência do Senhor ao nosso favor. Nada disso. Nada apressa a providência do Senhor ao nosso favor, a não ser uma coisa, que nós nos aproximemos dele em espírito, em verdade. Abacuque estava se aproximando do Senhor, mas tem um traço, algo em Abacuque, que vocês vão ver aqui nesse texto, que assim é na vida de muitos, que estava reprovando este algo, estava reprovando Abacuque como reprova qualquer um. Como assim, aos olhos do Senhor, é algo reprovável, que eu já vou falar daqui a pouco. Glória a Deus. O Senhor não tinha resolvido até o momento a questão. Glória a Deus, não tinha falado quando ia parar aquilo tudo. E o que acontece é o seguinte, é que apesar de toda a amolação, a zanga do profeta, assim como nós hoje, se alimentamos a dor em nós,
ou se ficamos entediados com o próprio Deus, com a própria vida, isso nos vai deixar em falta com Deus e não vai resolver positivamente a nossa questão. Então, o Senhor fez promessas a Abacuque. Aqui no capítulo 2, ele diz assim, versículo 2: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Ou seja, o Senhor estava dizendo o quê a Abacuque? Estava dizendo, escreve, ou coloque bem nas tábuas do teu coração, em outras palavras, numa linguagem assim, vamos dizer assim, simbólica, glória a Deus, e torna bem legível, porque vai acontecer. Glória a Deus, o Senhor dizendo a ele, a promessa, a visão é para o tempo determinado. Glória a Deus, e há de se cumprir. E não mentirá, ou seja, o Senhor está dizendo, não falhará quando for o momento de se cumprir. Não haverá impedimento, não haverá ninguém que coloque a mão e ponha obstáculo, não haverá barreira, não haverá nenhum empecilho quando chegar o tempo do Senhor te abençoar. Não vai ter nenhum impedimento, nada, ele está dizendo. Aí o Senhor desespera, porque certamente virá e não tardará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, o Senhor está falando aqui de se tardar e de se não tardar e que não tardará. E o que é isso? É porque o tempo do Senhor é diferente do tempo de nós, humanos. O Senhor, em outras palavras, estava dizendo assim, é como se ele dissesse a Abacuque, eu estou vendo tudo, eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo a sua angústia, eu estou vendo o que você está passando, eu já ouvi a sua reclamação, eu ouvi quando você disse até quando e por quê, eu já ouvi tudo que você tinha para dizer, mas é no meu tempo, aleluia! E se aos seus olhos está tardando, se está demorando, mas eu quero lhe dizer, Abacuque, e você que me vê, me escuta, e para mim também, o Senhor disse, se está tardando aos olhos de vocês humanos, glória a Deus, se está tardando é como diz, é problema de vocês, mas virá e não tardará, a providência chegará, o que prometi chegará, a bênção chegará, aleluia, o fim, aleluia, de um problema chegará. A providência o Senhor está dizendo para nós neste momento, glória a Deus. Aí agora vem aquilo que o Senhor viu, advertiu Abacuque e que adverte a nós. E que está aqui escrito na palavra de Deus. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, aqui nós vemos que Abacuque, eu entendo que ele estava começando a aprender com a experiência dele. Ou seja, ele estava orando? Estava. Ele estava clamando? Estava. Ele estava desesperado por uma causa justa? Era. Ele poderia pedir ao Senhor a solução? Sim. Deus tem poder de agir? Tem. Ele estava vigiando? Estava. Mas qual era a pendência, a falha? É que o Senhor disse, se fizer tudo isso e a alma estiver inchada aos meus olhos, não está correto, não é certo, não se cumpre promessas com a alma daquele
que se incha. E o que é estar inchado? Aí nós vamos estar falando que estar inchado é diferente de estar cheio. O Senhor quer que o seu povo seja cheio. Se não é de alegria, é de fé, é da sua palavra, é de esperança no momento. O Senhor quer que estejamos cheios de coisas boas, de esperança, e não inchados, como aqueles que reclamam demais, murmuradores. O Senhor não quer assim. E neste momento agora nós vamos trazer uma comparação entre o profeta Abacuque e Jeremias. O que é que tem a ver Jeremias? Tem tudo a ver, porque Jeremias também era profeta do Senhor. E ele se lamentava por esse mesmo povo e da mesma maneira aí, por causa da mesma situação foi que o povo foi castigado no tempo de Jeremias. E quando passaram 70 anos em cativeiro, então assim certamente nesse tempo surgiu Abacuque. Então ali eles sofriam pela mesma causa em épocas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que Abacuque tomou uma postura e Jeremias tomou outra. E nós vamos ver o que é que diz Jeremias na sua angústia, no seu desespero, no seu pesar. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Quando soube de tudo aquilo da devastação do povo, da destruição de Jerusalém, de Judá, que o povo estava cativo na mão dos babilônicos, da mesma forma, a tristeza de Jeremias, aí ele diz, versículo 1 do capítulo 3. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a sua mão todo dia. A minha carne envelheceu, a minha pele, e quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel, ou seja, de amargura e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como quem estava morto há muito tempo. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ou seja, quando é tempo de passar provações e dificuldades, nós não podemos escapar disso. Por exemplo, dessa pandemia, quem pode escapar dela se não for pelo poder e a misericórdia de Deus? Só o Senhor para nos fazer escapar de tantos males, de poupar a nossa vida. Jeremias dizia, versículo 8, ainda que clame e grito, ele exclui a minha oração. Porque Jeremias clamava e gritava para o Senhor, tem misericórdia do povo, para que o Senhor agisse na vida do povo, e o Senhor não, dizia ele, não, só no meu tempo, eles vão sofrer mesmo, é só no meu tempo, é só na minha hora. E aqui começa Jeremias a mostrar a sua lamentação. Mas aí ele, dizendo assim, que se cobriu de fim cinza, versículo 17 desse mesmo capítulo, ele diz, afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do que era o bem. Então eu disse, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele estava o que aqui? Aflito, desesperado, entediado e desesperançado. Mas aí, ele não ficou assim a vida inteira. Aí aqui é que eu quero mostrar a postura dele, que ele fez para não ficar prostrado diante da angústia. Aqui ele diz, versículo 20, é claro que minha alma se abate, mas eu vou me recordar no meu coração do que posso para ter esperança. Então o Senhor está falando comigo e contigo, tenha esperança. Tenha fé, mas não é aquela esperança positivista,
só se vê algum ponto favorável. Ah, eu vou ter esperança, vai dar certo, e depois ela decai, essa esperança. E essa esperança aí era apenas um positivismo, era apenas uma frenesi da emotividade do momento. Não, é a esperança no Senhor. Então, a postura de Jeremias, ele diz, em primeiro lugar, eu vou trazer à minha mente o que posso para ter esperança, ou seja, a grandeza do Senhor, o que é que ele já fez, as maravilhas que ele fez, quando ele abriu o mar vermelho para o meu povo, para a geração passada, quando ele proveu o maná, quando ele fez isso, quando ele fez aquilo, quando o Senhor curou, quando o Senhor deu livramento, e da mesma forma nós hoje, quando o Senhor, ele proveu a minha necessidade de pão, quando o Senhor, ele proveu, abriu uma porta de emprego quando eu precisei, quando o Senhor me deu livramento de morte. Então, como nós podemos esquecer tão facilmente dos benefícios do Senhor só porque estamos numa provação tão difícil? O Senhor está dizendo, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Glória a Deus. E tudo é nele. E daí o profeta Jeremias continua. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em outras palavras, ele estava dizendo, é verdade que apesar de ter mortandade, de ser a terra dizimada, de ser meu país assim assolado, mas é verdade que não foi afundado nem exterminado por causa da misericórdia do Senhor. Essa misericórdia se renova todo dia e a cada dia. Irmãos, nós podemos alimentar a nossa mente de esperança porque o Senhor existe, Ele é fiel, e se nos aproximarmos da presença dEle, Ele é muito misericordioso para ministrar sobre nós, sobre o país, sobre o mundo, a sua misericórdia, e assim nos dá algum tempo a mais de refrigério, como diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. E assim prosseguia Jeremias exaltando ao Senhor, a postura dele para com a situação e para com o Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção, ou seja, aquilo que enche a minha alma, aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz satisfação, ou aquilo que é o meu sustento, ele estava dizendo ao Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E ele está dizendo, bom é o Senhor para os que se atêm a ele, ou seja, se unem a ele, e para a alma que o busca. Quer ver a bondade do Senhor? Glória a Deus, muito mais do que o Senhor faz e que muitas vezes não enxergamos, porque a nossa mente está embaltada com a tristeza, com a situação atual a qual nós estamos vivendo, que é uma situação difícil. Mas, glória a Deus, quer ver a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, quer ver a bondade de Deus, busque a Ele. Se apegue a Ele. Porque Ele disse, se apegar a mim, terá paz. E sobrevirá o bem. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando, mas até Ele voltar, enquanto Ele não volta, eu quero dizer que a palavra de Deus, todas as suas promessas, nos estão disponíveis e são alcançáveis. Podemos ainda assim ter paz. Podemos ainda assim sonhar. Glória a Deus, podemos ainda assim ver uma alegria, uma bênção do Senhor na terra dos viventes, que é essa terra que vivemos. E assim dizia Jeremias, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, ele estava ali adorando e glorificando o Senhor. Abacuque também adorava e glorificava o Senhor, mas no momento da angústia, quando ele escreveu o livro dele, ele estava reclamando muito. Ele estava ali muito entristecido. E aqui, Jeremias, embora quebrantado e entristecido, mas ele ainda assim estava glorificando ao Senhor. Mesmo que ele não estava vendo nada de favorável, mas ele estava glorificando ao Senhor. Ele disse, bom é o Senhor para aqueles que se unem a Ele. Versículo 26, ele está dizendo, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem, para o ser humano, suportar o jugo, seja da mocidade, seja o jugo agora que estamos enfrentando, a dificuldade que está pairando no mundo inteiro. Glória a Deus, quem está vivo, peça a graça do Senhor para suportar
porque é só o Senhor para nos ajudar. Aí ele diz aqui, versículo 28, se assenta solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Ou seja, se a angústia visita, glória a Deus, para não falarmos palavras indevidas, que vai nos angustiar mais, palavras que desagradam a Deus, então é melhor ficar em silêncio. Ficamos em silêncio e vamos aprender a suportar com a graça do Senhor. Aí aqui Jeremias diz, põe a boca no pó, para que se haja esperança. Pôr a boca no pó é clamar mesmo a presença do Senhor, se converter dos pecados e clamar grandemente, fortemente. Glória a Deus. Então, põe a boca no pó, porque assim há esperança, talvez haja esperança. E Jeremias diz mais ainda, no versículo 30, que eu vou explicar para vocês. Ele está dizendo, e ainda que a coisa seja terrível, a tribulação seja grande, a catástrofe, o problema, a angústia, se ainda assim aparecer alguém para entristecer, ou se aparecer uma provação, está dizendo, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não te rejeitará para sempre. Aí ele diz, porque ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Então, em outras palavras, estamos às vezes desesperados, aflitos, angustiados, igual estava Davi numa época de sua vida, o rei Davi. E aparecia para ele, se juntar a ele, pessoas mais atribuladas do que ele. Mas ali uniram as forças no Senhor e sobreviveram. Então, assim somos nós hoje. Queridos irmãos, a todos que me escutam, glória a Deus. Se vier uma tribulação a mais, uma situação a mais, vamos nos quebrantar diante do Senhor. Ao invés de reclamarmos tanto, vamos agradecer ao Senhor pelos feitos, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque a promessa de Deus existe para nós. É aqui as promessas para Jeremias, ele tomava posse, porque o Senhor não rejeitará para sempre. E ainda que o próprio Deus é que proporcione todas essas coisas e que venham até mim, ele está dizendo, mas ele ainda assim usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Aí diz versículo 33, o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele aflige, mas não é de bom grado. É para nos aproximarmos dele. É para estarmos na presença de Deus. As coisas que nos acontecem, alguns dizem assim, isso é um azar na minha vida, isso é o destino, isso é porque eu nasci para sofrer. Não, não é isso. É porque precisamos olhar a vida no ângulo de que Deus existe, de que o Senhor, Ele pode trabalhar, transformar a nossa vida, controlar a nossa vida, dirigir a nossa vida, abençoar a nossa vida e que nós precisamos nos aproximarmos dEle. Glória a Deus. Jeremias, versículo 55, ele diz aqui, eu invoquei ao teu nome, ó Senhor, desde a mais profunda cova. Ou seja, numa situação que para ele parecia já a cova, a morte, o buraco, para outros, o inferno. Alguém pode dizer, a vida que eu passo é um inferno. Pois é, ou inferno ou cova, seja lá o que você considerar a sua vida, invoque ao Senhor, como Jeremias invocou. Aí ele diz, eu invoquei ao Senhor. Desde a mais profunda cova, Davi, em Salmo capítulo 18, ele diz, cordéis de morte me cercaram, laços de impiedade vieram sobre mim também veio aperto, veio tristeza, mas na minha angústia eu invoquei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores, louvado seja Deus. Aí eu lhe pergunto, o que você está fazendo da sua vida, se está numa situação difícil, o que é que você está fazendo para que saia do buraco? Você quer se afundar mais, ou quer que o Senhor haja na sua vida? Acredite que o Senhor lhe ama e que Ele quer agir na sua vida.
Então, Jeremias, o clamor dele, ele se sentia na mais profunda cova, e ele clamou ao Senhor. E aqui ele diz, versículo 57, Senhor, tu te aproximaste de mim no dia em que eu te invoquei, e tu me disseste, não temas. Quando é que o Senhor escuta? Para quem o Senhor olha? Para o aflito, para o contrito de espírito e para aquele que treme e teme diante da sua palavra. Então, aquele que busca o Senhor em sinceridade, ele vai atender ao pedido desta pessoa. Porque Isaías 59, versículo 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados, agravados para que não possa ouvir, nem os seus olhos fechados para que não possa ver, e nem a mão encolhida para que não possa salvar. Mas ele quer que a sua maior criação, que somos nós, venhamos a nos aproximar dele, porque ele nos corresponderá como nosso Pai. Além de ser Deus, querendo quem queira aceitar ou não, mas ele diz, todos quantos aqueles que creem em mim se aproximam de mim, eu dou a graça, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ainda diz Jeremias, Senhor, quando eu estava bem angustiado, o Senhor se aproximou de mim. E quando eu me aproximei do Senhor, o Senhor veio e me visitou, lutou, Senhor, os pleitos da minha vida e remiste a minha vida. O que é remir a vida? É ter uma vida bem difícil, bem derrotada e buscar o Senhor e de repente Ele te levantar. E de repente Ele te ajudar. E de repente Ele te dá paz. E de repente Ele agir. E aqui nós vemos que Jeremias, ele entrega ao Senhor a questão, o questionamento dele, a angústia dele. Ele diz, versículo 59, Senhor, a injustiça que me fizeram, o Senhor viu, julgue a minha causa. Aí ele diz, Senhor, viste a sua vingança, os seus pensamentos contra mim. Senhor, tu ouviste as afrontas, os pensamentos contra mim, os lábios que se levantaram contra mim, as imaginações más que fizeram de mim. Senhor, tu observa tudo isto. Glória a Deus. E o Senhor viu quando eles se levantaram contra mim, disseram, você é a nossa canção. Senhor, tu lhes dará recompensa, conforme a obra das tuas mãos, Senhor. Tu lhes dará ânsia de coração, maldição tua virá sobre esses. Na tua ira os perseguirás e eles serão desfeitos debaixo dos céus, Senhor. Então nós vemos que, diferentemente de Abacuque, que foi questionar o Senhor, aqui mostra que Jeremias, ele chorou, se angustiou na presença do Senhor, mas a postura dele foi entregar a causa ao Senhor. O Senhor se aproximou dele, remiu a alma dele, ou seja, levantou da tristeza, da angústia, mesmo continuando ali o povo dele em cativeiro. Glória a Deus, o Senhor visitou, glória ao nome do Senhor, e ele transferiu a causa, a afronta, as angústias, as tribulações que ele passou, os levantes para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos feito isso? Glória a Deus. Abacuque recebia as promessas do Senhor e continuava entediado. Ali, angustiado, mas ele aprendeu. Jeremias aprendeu. E vamos fazer da luta, da dor que passamos, da angústia, um momento de aprendizado e não ficarmos tão devastados, tão sem esperança. Próximo vídeo, vou estar concluindo sobre este assunto, os 3 estágios de humor de Abacuque. Glória a Deus. Deus te abençoe. O que você aprendeu, deixa nos comentários, que eu quero aprender mais com vocês. E assim, um ajudando o outro e dizendo, seja forte. Seja forte. Continua assistindo o próximo vídeo. Deus te abençoe.